lugar, eu quero agradecer a Deus por nós chegarmos nesse lugar. Talvez muitos que estão aqui, nos dias de hoje, enfrentou desafios, lutas que se travaram, talvez até para eu e você não chegar aqui nessa noite. Mas se aqui nós chegamos, é porque nós vencemos. Quero agradecer ao pastor André, nosso pastor do nosso setor, ter confiado o púlpito. E me sinto honrado nessa noite, embora que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, juntamente com o pastor George, o pastor Hugo. Irmãos, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Amém? Eu ia pedir para os irmãos, para as irmãs se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 9. Mateus, capítulo 8 e o versículo 9. Estou escutando alguns barulhos de folha de Bíblia, enquanto isso você está procurando. Nós iríamos ministrar uma outra palavra, mas eu acredito ainda que essa reunião tem toda essa organização, mas quem dirige essa reunião aqui ainda é e sempre será o Espírito Santo de Deus, oh glória. E eu estava não lutando contra Deus, não me interprete errado, mas lutando com Deus. Senhor, mas realmente, Senhor, a palavra é essa? E daí o Senhor me fez eu entender que os pensamentos do Senhor são muitos mais altos do que o meu. E o meu maior desejo aqui nessa noite é que não venha seu irmão com sua palavra, mas venha ser Deus com seu Espírito. Amém? Toda a igreja achou? Mateus capítulo 8 e o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Quem não tem a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico, pode acompanhar ali no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor Deus: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e digo para esse soldado, vai, e ele vai, e digo para o outro soldado, vem, e ele vem, e o meu criado faz isso, e ele o faz. Versículo 10, diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiram, em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Pode tomar assento, por bondade, por gentileza, glória a Deus. Eu acabei de ler com vocês que estão aí com a atenção dobrada aqui no púlpito, no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 9, aqui trata-se em que Jesus, ele entra em uma cidade chamada Cafarnaum. Que cidade era essa, diácono Fabiano? Era uma cidade que ficava situada aproximadamente de 145 quilômetros a 147 quilômetros de Jerusalém até Cafarnaum. E quando Jesus ele percorre em sua caminhada, em sua trajetória, em sua jornada, e quando ele entra nessa cidade, existia um homem naquela cidade que aproveitou a oportunidade que Jesus entrava naquela cidade. Para quê, diácono irmão Fabiano? Para lhe implorar a Jesus, para Jesus lhe atender e Jesus lhe abençoar. Deixa eu abrir o primeiro parênteses aqui. É uma palavra simples, mas eu tenho certo que ela vem de Deus ao meu e ao teu coração. Assim como Jesus entrou nessa cidade, eu posso descer aqui? Assim como Jesus entrou nessa cidade, chamado Cafarnaum, e passou, não é diferente aqui nessa noite. Jesus não somente passou nesse lugar,
mas Jesus está em nosso meio, glória. Não, talvez você não entendeu. Você acredita mesmo que o Senhor Jesus está aqui em nosso meio, glória? Ainda que aliás, eu não sou um pregador, eu sou um comedor de arroz e feijão que nem você. Tem pessoas muito mais capacitadas para vir aqui ministrar nessa noite, mas a prova é o Senhor de me dar essa oportunidade, que no final eu vou falar para vocês, de eu vir aqui transmitir algo da parte de Deus ao seu coração. Você sabia que Jesus está aqui em nosso meio, glória? Nagassure canta labaia lácia. Aleluia. No quenta sévia. E agora quando Jesus ele entra nessa cidade, pastor George, senhores que estão aqui, obreiros, aquele homem aproveitou aquela oportunidade que Jesus ali estava, oh glória. O irmão Fabiano, talvez você esperava um grande pregador, mas uma coisa eu tenho por certo, e se eu falo sem medo de errar, sem sombra de variação, que o maior pregador dessa noite está aqui em nosso meio. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré, através do seu glorioso Espírito Santo, oh glória. E existia um homem que aproveitou aquela oportunidade que ali Jesus estava. Deus está acendendo essa palavra no meu coração. Existe um fluir de palavras aqui, pastor André. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, oh glória. Hoje eu passei um dia fadigado, cansado, trabalhei, mas quando eu dobrei os meus joelhos naquele lugar, parece que é um refrigério, parece que é um renovo aqui, sabes por quê? Porque a presença de Deus está aqui em nosso meio, oh glória. Aqui, irmãos, nesse lugar aqui, nós encontramos algo que lá fora nós não encontramos. E o que é, irmão Fabiano, que nós encontramos aqui? Aqui nós encontramos alimento para nossa alma, oh glória. E aquele homem aproveitou aquela oportunidade. Quando eu falo de oportunidade, o Espírito de Deus assenta essa palavra no meu coração para eu transmitir a você. Oportunidade é algo muito mais sério do que nós pensamos ou imaginamos. Eu acredito que nessa noite, Deus me trouxe aqui com uma oportunidade, independente se eu vim aqui ministrar ou não. Deus abriu nessa noite a porta da oportunidade, oh glória. Existem pelo menos 3 coisas que não voltam atrás. A primeira delas é quando um arqueiro ele pega uma flecha e lança aquela flecha, não tem mais como voltar atrás, já foi lançada. A segunda coisa que não volta mais atrás, e depois para nós contornar essa situação, fica muito difícil. A segunda delas é a palavra dita. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca para falar algo, uma palavra lançada, e a nossa palavra no mundo espiritual, ela tem muito poder. Você sabia que às vezes nós erramos, é por falta de sabedoria e de conhecimento. O povo de Deus foi derrotado, não foi por causa do inimigo, não foi por causa de Satanás, foi por causa do conhecimento de sabedoria. A Bíblia diz que a palavra dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouros em salva de prata, oh glória. Está dizendo de uma linguagem, eu vou aqui falar uma linguagem para os nossos dias. É como você lançar algo precioso para uma pessoa no tempo certo. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca no tempo errado. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Você sabia que a nossa boca ela tem poder, a nossa palavra ela tem poder? Hoje Deus me trouxe aqui. Talvez você olhe para os seus familiares e você diz: esse não tem mais jeito, esse não tem mais solução, esse aí é um caos perdido, assim como a minha vida era uma outra hora. Existe uma expressão popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto e não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma palavra para você que está me ouvindo. Você sabia que Jesus, o carpinteiro, está presente aqui nessa noite? Pega tudo aquilo que é torto e desajeitado e transforma numa obra
matéria-prima para a excelência e glória do seu nome, ó glória. Neon Chereva Calabadarabagasúbria. Eu sei que hoje Deus vai usar a tua boca para você profetizar bênção para a sua família, para profetizar bênção para aqueles que te rodeiam. E você vai dizer como o salmista Davi: colocou um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão ao Senhor. Alguns conhecem aqui, leitores da Bíblia Sagrada, conhecem a história de Pedro, a biografia de Pedro. Pedro teve uma certa ocasião que ele disse: eu jamais vou te negar, Jesus. E no decorrer da história, quando ele se depara com o sumo sacerdote, todos conhecem a história, ele tira a espada e corta a orelha, um dos soldados do sumo sacerdote chamado Malco. E o que acontece? Jesus pega a orelha daquele homem, você vai entender o que Deus quer falar com você agora. Coloca sobre aquele homem e faz um milagre. E a palavra que Jesus disse para Pedro: Pedro, embanha a sua espada de volta. Se eu quisesse, Pedro, eu mandava uma legião de anjos, a palavra legião é aproximadamente de 5.000, mandava vários anjos aqui, resolvia isso aí, Pedro, embanha a tua espada de volta. Quando nós falamos de espada, a palavra espada, ela existe um símbolo da espada é palavra. Muitas das vezes nós queremos tomar a causa de Jesus para nós, e nós queremos resolver com a nossa palavra, do nosso jeito. Eu vou falar bem baixinho para você: do nosso jeito não dá certo. Jesus está dizendo para você: põe a tua espada de volta. Deus está dizendo para mim e para você: a peleja não é sua, a peleja é minha. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, assim diz o Senhor nessa noite. Esse púlpito aqui, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter confiado. Esse púlpito aqui, se nós ficar com os nossos ouvidos aguçados, nós às vezes queremos que Deus fale conosco, mas nós às vezes não ficamos atentos àquilo que Deus está falando. Aqui nesse púlpito aqui, você sabia que é um porta-voz de Deus aos nossos corações aqui? Ainda que esse púlpito venha a ser o pastor George, o pastor Hugo, a voz do pastor Hugo que está falando, ou a voz do nosso pastor André que está falando, ou a voz até mesmo do irmão Fabiano, mas a palavra é de Deus, ô glória. A segunda coisa é a palavra dita. Eu sei que hoje nós vamos com sabedoria refrear a nossa boca. Em vez de nós lançar palavras negativas, nós vamos ser um canal de bênção para aqueles que nos rodeiam. Sabes por quê? Porque Deus nessa noite está enchendo o nosso coração da sua palavra. Eu estou vendo todos vocês aí quietinhos, mas estão só se alimentando. Deus vai encher o meu e o teu coração da palavra de Deus. Sabes por quê? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, oh glória. E toda raiz de amargura, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, vai ser repreendido nessa noite em nome de Jesus. A terceira coisa que não volta mais atrás, e o tempo também. A terceira coisa que não volta mais atrás, muitas das vezes, se nós for fazer uma retrospectiva de nossa vida, ou como retrovisor é para a gente olhar para trás, né? É a oportunidade. Quantos aqui não tiveram oportunidade de emprego? Deixaram passar. Alguns até tiveram, mas muitas delas não voltaram. E esse homem sabia da importância da oportunidade que Jesus estava nesse lugar. Sabes por que eu estou falando essa palavra para você que está me ouvindo? Primeiro Deus, Ele fala comigo. Primeiro vem do sentido vertical, para depois horizontal. Primeiro Deus fala comigo. Para nós nessa noite fazer uma aliança com Deus. Entregar algumas áreas da nossa vida para Deus. Hoje Deus está abrindo a porta da oportunidade. Não, você
está entendendo o que Deus quer falar aqui conosco nessa noite? Esse homem sabia que aquela oportunidade era única. Quem veio aqui nessa noite veio. Não vai existir outro culto que nem esse. Deixa eu dizer algo aqui muito mais sério. Você sabia que o dia de amanhã não nos pertence? Você sabia que a nossa vida ela é como vapor? A Bíblia diz que está mais perto da vinda de Jesus quando nós o aceitamos. E o dia aceitável é hoje, que nós não deixamos para fazer amanhã, aquilo que nós podemos fazer hoje. E o que nós podemos fazer hoje? Diácono irmão Fabiano, já fui chamada presbítero, já recebi. O nosso pastor Hugo, é isso? Abriu o nosso coração para ele, oh glória. E entender que hoje nós temos que entregar a nossa vida por inteiro para Ele, porque Deus Ele não quer somente visitar o meu e o teu coração, mas Ele quer fazer morada, oh glória. Se nós soubéssemos que ao findar, no dia de amanhã, nós iríamos partir para a eternidade, o dia de amanhã fosse a senha da nossa vez, nós iremos ir partir para a eternidade. Eu acredito que muitos aqui de nós ia pedir perdão para muitas pessoas, até para o cachorro se fosse possível, para tantas coisas. Mas irmãos, deixa eu dizer uma grande verdade para você. Eu não vim aqui colocar medo em ninguém, até porque nós não servimos a Deus. Dobre a tua atenção aqui, por favor. Nós não servimos a Deus por medo, mas por amor. Nós servimos a Deus por amor, não é por medo de ir para o inferno, ou por isso ou por aquilo, mas nós servimos a Ele por amor. Mas se nós soubéssemos, se ao findar desse culto, Jesus ia buscar a nossa alma, ia pedir a nossa alma. Alguns de nós aqui, irmãos, não espere o culto acabar, a oração final para você se entregar inteiramente para Deus. Hoje Deus está batendo na porta do meu e do teu coração, oh glória. Sabes por que Deus marcou um encontro comigo e com você nessa noite, oh glória? Eu não vim aqui de jogar palavras ao ar, nem muito menos palavras ao vento. Eu estou sendo dirigido por Deus, oh glória. Eu sinto o meu coração ardendo. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui também. E o seu coração está ardendo porque hoje Deus marcou um encontro com você, oh glória. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Ou seja, se você partir para a eternidade, não podemos chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tive uma oportunidade. Sabe o que vai acontecer? Acredito no meu pequeno pensamento, as coisas de Deus são muito mais altas. A Bíblia diz o que Deus tem preparado para nós, que os olhos não viu, que a mente nunca subiu no coração do homem. Mas eu acredito que estou conjecturando aqui, que talvez Deus vai mostrar todas as oportunidades que eu e você tivemos, talvez até num culto que nem esse aqui, e nós não podemos chegar diante de Deus e nos justificar. Hoje Deus marcou um encontro comigo e com você, oh glória. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai enquanto se pode achar, oh glória. Você está entendendo mesmo? Estou sentindo Deus aqui nessa noite. A terceira coisa, a oportunidade. E quem era esse homem que a Bíblia diz que aproveitou essa oportunidade, que aproveitou que Jesus estava passando sobre aquele lugar, para lhe implorar, para clamar a Jesus? O que moveu aquele homem a aproveitar aquela oportunidade que Jesus estava presente naquele lugar, que aproveitou estar perante o Senhor Jesus? Aquele homem, o que conduziu aquele homem até Jesus? A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha um dos seus servos que estava sofrendo atormentadamente sobre um leito de enfermidade que estava sofrendo. A Bíblia diz que era um dos seus servos, mas no original quer dizer uma pessoa a quem ele o amava muito.
Deixa eu dizer uma palavra profética aqui para você. Não vim aqui trazer uma palavra de positivismo, uma palavra de autoajuda, não. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus ao teu coração. Aquele homem, ele não veio buscar a bênção para ele. Ele veio buscar a Jesus, que Jesus passava naquele lugar. Ele veio buscar uma bênção para um dos seus servos, um dos seus criados. O que tu queres dizer com isso, diácono irmão Fabiano? Talvez você tenha força de vir aqui para a casa do Senhor. Talvez hoje você vive a sua vida desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus. Mas você olha para um banco desse aí e você vê que um parente seu poderia estar aqui. Um ente querido, uma pessoa que você o ama tanto poderia estar aqui e não está. Uma pessoa quem você o ama tanto talvez está afastado da presença de Deus. Você hoje tem força, mas eu tenho uma palavra. Você está na bênção, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Enquanto isso você está aqui nessa noite adorando, bendizendo, exaltando, ouvindo a palavra de Deus. Deus está trabalhando nos seus, oh glória. Sabes por quê? O nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe, oh glória. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite, oh glória. Eu sou uma testemunha viva das orações da minha mãe. Muitos disseram, eu sirvo a Jesus desde os meus 18 anos de idade. E na minha adolescência foi só Jesus na causa. Mas um dia Deus ouviu as lágrimas da minha mãe, para me trazer aqui, nessa igreja tão bela, para eu trazer essa palavra que eu não iria ministrar isso, mas eu sei que essa palavra tem o endereço certo. É o seu coração, para você não desistir. Sabes por que Deus quis que eu pregasse essa palavra? Porque os olhos de Deus não são como os nossos. Eu olho a igreja por fora, muito bonita, muito bela, é uma honra estar aqui nessa igreja. Os obreiros aí, todos bem vestidos, o pastor André parece ser um galã de cinema. Vocês da mesma forma, os irmãos muito bem vestidos, mas Deus não olha assim. Deus olha aqui dentro, aqui, ó. E Ele sabe aquilo que eu e você precisamos ouvir aqui nessa noite. Amém, irmãos? Nashobranai. Quem era esse homem que chegou até Jesus para pedir a bênção para um dos seus criados? Ele era um centurião. O centurião, ele era um oficial da milícia do Império Romano, ou seja, ele não era um zero à esquerda, ele não era um qualquer. Ele era um homem que comandava uma guarnição de vários soldados. Entre eles, ele era um homem que, para chegar ao grau de capitão, de centurião, ele teria que ser um soldado de elite, e ele era conhecido, ele chegava até centurião, por alguns destaques que eu queria falar aqui nessa noite. A palavra centurião, no original, deriva de uma palavra latim que quer dizer centúria. A palavra centúria quer dizer de 50 a 100. Esse homem da Bíblia que eu estou falando para você, era um capitão, centurião. Ele conduzia e comandava aproximadamente de 50 a 100 soldados. Se eles dissessem assim, lembra do versículo 9 que eu li para vocês? Quando eu digo para o meu servo, faz isso e ele o faz, eu digo para que ele vem e ele vem. Esse homem, ele tinha autoridade. Se ele dissesse para aqueles soldados, vão até num monte, vão até naquele monte e tragam um tronco de árvore aqui, automaticamente os soldados que estavam sobre o seu comando, eles faziam segundo a sua palavra. Esse homem, para ele chegar aonde chegou, talvez ele nem era cristão, como eu e você somos, mas ele chegou aonde ele chegou pelas algumas palavrinhas, por destaque, por destreza, por desempenho, e uma palavrinha chave aqui que o Espírito Santo de Deus, hoje é culto operando, Deus quem impedirá isso? Por esforço. Ele chegou aonde ele chegou por esforço. Hoje é culto de vitória, e eu não vim aqui enganar ninguém. Muitas áreas da nossa vida, nós queremos ser abençoados, alguns na área profissional, outros na área, mas eu vou tocar na área principal, porque através dela, as outras coisas vos serão acrescentadas.
é na área espiritual. Eu sei que tem pessoas aqui que outrora desfrutava das bênçãos do Senhor Jesus e hoje está um pouco parado. Alguns talvez tenham força de orar só 10 minutos, mas hoje Deus me trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Mas as bênçãos de Deus, explica para mim, diácono, irmão Fabiano, não é assim, ó, como um estralo de dedo. Elas são condicional. Ou seja, depende de uma condição minha e tua, depende de uma atitude e ação minha e tua. Eu sei que todos aqui querem alegrar o coração de Deus, mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje Deus está me dizendo para dizer para você, te esforça e eu te ajudarei, assim diz o Senhor. Talvez hoje você não tenha força de orar 10 minutos, mas começa a orar 5, daqui a pouco você está orando 10, daqui a pouco você está orando 1 hora, daqui a pouco você está sendo abençoado, e você vai ver Deus contigo te abençoando, porque Ele está vendo o teu esforço. O nosso maior mérito não é nessa terra, é no céu, mas o céu é tomada força. A palavra de Deus, ela não diz assim, vai nessa tua moleza, que eu serei contigo, não, senhores. A palavra de Deus diz assim, vai nessa tua força, que eu serei contigo. A palavra de Deus diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Sabes o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Eu quero que você volta ao teu estado de origem. Você não é dessa terra, você é o sal da terra, você não é desse mundo, você é a luz do mundo. Qual é o estado de origem para você estar? É nós voltar a brilhar. E como isso tem que acontecer, diácono irmão Fabiano, Deus está dizendo assim, levanta-te. Deus está dizendo para mim e para você, tome uma atitude, mude a sua postura, mude o seu relacionamento diante de mim. Estou falando igual a gaúcho agora. Mude o seu relacionamento diante de mim, oh glória. Só se levanta aquele que está sentado, prostrado ou caído. Eu sei que hoje Deus quer te levar para algo a mais. Aquele homem chamado centurião, ele chegou onde ele chegou por esforço. Eu sei, irmãos, que ao você chegar aqui, você se esforçou. Lembra que no início da mensagem eu disse, você chegou aqui porque você venceu? Irmãos, no dia de trabalho hoje eu trabalhei, eu acredito que os demais obreiros aqui, até estava falando para o pastor George, se nós chegar em casa, com licença, vou usar aqui a cadeira, se nós sentar no sofá no dia do culto, parece até que o sofá abraça nós, não é assim? Existe uma guerra, mas se nós vencer isso, nós saímos daqui abençoados, glória, porque aqui nós encontramos aquilo que vai renovar uma força para nós andar mais algumas milhas na presença do Senhor Deus. Tem mais de 10 minutos, vocês me suportam? Mais 10 minutos? E esse homem, chamado centurião, quando ele chega na presença de Jesus, ou perante Jesus, ele diz, Senhor, o meu criado está lá sofrendo atormentadamente, paralítico. Sabes o que Jesus ele disse para ele? Eu irei até a sua casa e lhe darei saúde. Eu acredito, se Jesus dissesse essa palavra, para algumas pessoas, infelizmente, iria aflorar alguns defeitos de caráter, como autossuficiência, prepotência, arrogância, soberba, e aí vai. Mas esse homem, mesmo ele sendo um capitão, mesmo ele sendo o maioral da época, se nós for olhar para a história bíblica, quem comandava nesse período aqui eram os romanos. E esse homem, ele era o comandante dos soldados romanos, ele que estava acima. Mas quando ele ouviu isso, ele reconheceu. Sabes qual foi a resposta dele? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ou seja, ele reconheceu a soberania de Jesus. E ele sabia que ele não era digno. Ou seja, ele se humilhou diante de Jesus. Aí está um segredo para você ser abençoado. É nós se humilhar diante de Jesus. Irmãos, como eu falei aqui, do nosso jeito não dá certo.
Se nós sabermos diante de Deus que não é por mérito humano, mas é pela misericórdia de Deus, e nós rasgar o nosso coração e fazer como esse homem aqui, esse capitão, mesmo ele sendo o maioral, cabeça, o chefe da época, diante de Jesus ele se humilhou. E quando nós se humilhamos de Jesus, não é jargão de pregador não, eu sou uma testemunha, eu falo com propriedade. Se você se humilhar diante de Deus nessa noite, sabes o que acontece? Move o céu, move a terra, move as engrenagens lá do céu, e principalmente move o coração de Deus, porque Deus não resiste a um coração aquebrantado. Glória. Urapacalabadarabadai. Antes da honra, tem que proceder a humildade. Você sabia que antes da queda do homem, vem a exaltação no coração? Você sabia que quando nós caímos em algumas áreas, é porque nós se exaltamos em nosso coração. Você sabia que a lei da física diz que toda a matéria, o plástico, a madeira, o ferro, a matéria, tudo aquilo que não se curva, se quebra? Você está entendendo, né? Muitas das vezes, nós erramos ou tropeçamos até naquilo que nós aprendemos, porque nós não nos curvamos diante da palavra que é dita. Segunda coisa, não há mais tempo aqui, mais 7 minutos. Segunda coisa, a primeira coisa, ele se humilhou diante de Jesus. Às vezes, sabes o que acontece para nós se encher da presença de Deus? Falta a nós desvaziar-se de nós mesmos. Davi, ele venceu aquele gigante, o Golias. Muitas vezes nós achamos que o gigante é o inimigo, é o diabo, é o nosso próprio eu. O maior desafio é com nós mesmos. Quanto isso, a palavra de Deus, ela não me confrontar, ela não muda a minha vida, ela precisa me confrontar. Eu sei que você está entendendo. Segunda coisa. Primeira coisa, ele se humilhou, por isso que ele recebeu a vitória. Segunda coisa, ele reconheceu a excelência da palavra de Jesus. No 3, repita comigo, não vim aqui enfeitar, mas eu preciso que essa palavra fique gravada na sua mente e no teu coração. Quando eu falar 3, você diz excelência da palavra de Jesus. 1, 2, 3. Quando Jesus disse para aquele homem, Senhor, eu vou até a tua casa e lhe darei saúde, ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Em algumas traduções e outras traduções diz casa. Sabes o que ele disse? Senhor, não precisa nada disso aí não. Diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, não precisa de muita coisa não, Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Irmãos, eu louvo a Deus, não vim aqui levantar a bandeira. Eu congrego na Assembleia de Deus há quase 30 anos. Não sou tão velho assim. 28 anos. Mas graças a Deus que aqui é pregado o evangelho genuíno, não é o evangelho fajuto, michuruca, que pregam para aí, irmãos, sem dar honra a essa palavra. Irmãos, deixa eu ser bem sincero aqui. Se eu não quiser nada com essa palavra aqui, posso passar pelo corredor do Sal Grosso, que não vai acontecer nada. Se eu não quiser nada com essa palavra aqui, posso, irmãos, tantos absurdos que eu não acho que não vem ao caso. Posso tomar um copo de água que o pastor ora, 1 litro de água, posso pegar, você adquire com valor um X ali, e você vai ser abençoado, irmãos. O mais absurdo, para mim já não iria funcionar, nem para mim, nem para o pastor Jorge também. Irmãos, e o povo ele vai cego, irmãos, sem conhecer a excelência dessa palavra. Você adquire um pente com valor X, você vai receber a unção de não sei quem, de sanção, e você vai ser abençoado. Para esse quem vos está falando já não ia funcionar. Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Há um misticismo por aí, irmãos, a ritualizando o Evangelho, irmãos, trazendo, aleluia, materializando a fé, amuleto, irmãos, não precisa de nada disso. A maior autoridade está aqui, é na palavra do Senhor. Deus, oh glória, estou sentindo Deus aqui, oh glória. Cassiane, meu Deus, mais 3 minutos. Cassiane, uma das cantoras do nosso meio, uma das estrofes do hino dela, diz assim: basta uma palavra apenas, e todo esse sistema tem que render aos seus pés. Ou seja, a palavra de Deus é que está acima de tudo. Ele estava dizendo: Senhor, diz somente uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu digo para esses soldados, vai, ele vai. Eu digo para que ele vem, e ele vem, e faz isso, e ele o faz. Ele estava dizendo: a minha autoridade ela é limitada, somente os soldados obedecem, mas a tua palavra, o inferno obedece. A tua palavra, o enfermo obedece. A tua palavra, aquele que está caído, ele levanta. Se eu fosse botar um tema nessa palavra, e se eu fosse mais à frente, eu ia botar um tema: Jesus tem toda a autoridade em sua palavra. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a minha palavra, ela permanece, oh glória. Eu sei que tem pessoas aqui, e eu não vim aqui brincar com Deus, e nem ai daquele que assim diz o Senhor e o Senhor não disse. Há pessoas aqui que estão passando por tempestade, estão passando por dificuldade, o mar está se levantando, mas aquele que tem toda a autoridade é aquele que diz ao mar e à tempestade: acalma-se. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que tem toda a autoridade em sua palavra, oh glória. Narashuribecantarabagadarai, refonderebassúria. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, oh glória. Pode se colocar em pé. Já deu o nosso tempo, amém? Falamos aqui, Mateus capítulo 5, se não me foge a memória. Pescaram a noite inteira e não pegaram um peixe. Ei, aqui ó, não pegaram um peixe. Chegaram e eles receberam o conselho de Jesus. Foi falado sobre o conselho aqui? Não foi falado sobre conselho. Jorge, homem de Deus aqui, não é fácil pregar no lado desse homem aqui, né? Mas Deus hoje teve misericórdia da minha vida. Pregar no lado do pastor setorial não é fácil. Não pegaram um peixe, mas eles receberam o conselho de quem? Da profeta de lá, daquele lugar, vai lá que ela vai profetizar sobre a tua vida. Aquele irmão que tem revelação, vai lá não. Eles receberam o conselho de Jesus. Vai. E a Bíblia diz: quando eles, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E eles foram bem-sucedidos, ao ponto de o barco ser cheio de peixes, porque eles receberam a palavra do Senhor Jesus. Irmão, já para encerrar, eu preciso contar um testemunho bem rápido, mas antes, eu fiquei algum tempo aqui recebendo muita bênção nessa igreja, sentadinho, ouvindo esses homens aqui. Ali, um dia eu disse: Senhor, eu ainda vou pregar nessa igreja, né? Eu sei que Deus, Ele ouve o nosso coração e Ele cuida dos mínimos detalhes. E Deus usou a vida do pastor André, que esteve lá na rádio, no programa de rádio. Uma palavra assim, ele chegou muito simples, a gente fica meio assim, porque é o pastor do nosso setor, mas uma palavra tão simples, falando de alma. E eu sei que ali ele foi uma palavra simples, mas carregada de Deus, que as lágrimas começaram a rolar sobre o meu rosto, irmãos, sobre os ouvintes, e foi bênção ali, a gente foi honrado, e as pessoas foram abençoadas. Nessa noite não é diferente. Teve uma irmã que ouviu um programa de rádio, não foi no meu programa, foi no outro, talvez vocês já ouviram esse testemunho. Quem é essa irmã que está pedindo aí ajuda?
pega o endereço dela e ela está pedindo ajuda. E um ímpio ouvindo. Pediu os dois empregados dele, leva, compra do tudo, do bem e do melhor. E dá para essa senhora aí que está pedindo ajuda ali no rádio. E diz para ela que quem mandou para ela foi o diabo. Eu vou humilhar essa crente. Sabe aquelas irmãs de coquinho de oração? Eu vou humilhar ela. Diz para ela que foi o inimigo que mandou para ela. E fizeram isso. Encheram a casa dela cheia de compra, os empregados deles. E ela não perguntou quem foi que mandou aquilo para ela. E um dos empregados, um cutucou no outro e perguntou, ela não perguntou quem foi que mandou. A senhora não vai perguntar quem foi que enviou isso para a senhora? Não, eu não vou perguntar, sabes por quê? Quando Deus ordena, até o diabo obedece, porque Jesus tem toda a autoridade em sua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.